Após quase 1000 anos dormindo e aprisionado em um caixão, o protagonista Raisel, o nobre mais poderoso que já existiu, finalmente desperta. Ao acordar, ele percebe o quanto o mundo mudou durante seu longo sono. Na sociedade atual, a humanidade evoluiu significativamente e a influência do seu povo, conhecido como os nobres, praticamente desapareceu. No passado, esses seres extraordinários ocupavam posições de alto respeito e eram adorados pelos humanos como verdadeiros governantes e figuras de autoridade, talvez até sendo vistos como deuses. No entanto, isso foi há cerca de 820 anos. Agora, Raisel está tentando ao máximo manter pelo menos uma fração dos seus costumes antigos, para continuar fiel à sua grande herança. Porém, enquanto tenta se adaptar, ele precisa agir como se fosse um estudante normal do ensino médio. Apesar de ser o mais poderoso do mundo todo, ao mesmo tempo, ele se torna alvo de uma organização secreta que deseja o poder dos nobres e despreza a antiga fama que eles possuíam sobre a humanidade. Tudo começa em um pequeno barco, onde um grupo de agentes da União encontram um misterioso caixão no meio do nada e o levam para um armazém abandonado. Os homens tentam abri-lo por várias horas, mas não importa o esforço, o caixão permanece selado e, decididos a continuar no dia seguinte, eles deixam o local durante a noite. Contudo, debaixo da luz da lua, Raisel, o ser supremo da sua espécie, finalmente acorda. Ao nascer do dia seguinte, Raisel sai em busca do seu leal servo, Frankenstein, que atualmente é diretor de um colégio, mas se aproximando da escola, ele acaba sendo avistado por outro aluno, chamado Shinwo, que estava atrasado, e do lado de fora do portão, ele cumprimenta Raisel e fica impressionado com a sua aparência refinada, se perguntando como que nunca havia visto um aluno como ele antes. Enquanto refletia sobre quem ele poderia ser, os portões se abrem, e o estudante desconhecido parecia ter desaparecido diante dos seus olhos. Raisel seguiu direto para a sala do diretor, guiado pela sensação da presença do seu servo no prédio. Quando estava quase batendo na porta, Frankenstein, que já havia sentido a presença do seu senhor, abriu a porta imediatamente e se ajoelhou com profundo respeito, dando as boas-vindas ao seu mestre ao mundo dos vivos. Frankenstein revela para Raisel que se passaram 820 anos e que ele esperou pacientemente por seu retorno ao longo de todo esse tempo. Raisel então pergunta em qual época eles estão vivendo, e Frankenstein explica que agora estão no século XXI. E percebendo o quanto o mundo mudou durante seu sono, Raisel sente a necessidade de entender toda a sociedade moderna e pede para frequentar as aulas nessa mesma escola. Pouco depois, Raisel é levado até a sala de aula, onde o professor o recebe e o apresenta para a turma. Raisel então se apresenta com seu nome completo, Cadis e Trama de Raisel. Logo em seguida, o garoto ruivo Shinwo fica reagindo surpreso, falando que aquele dali era o mesmo cara que ele tinha visto mais cedo e que tinha desaparecido do nada. O professor, aproveitando a situação, decide colocar Raisel para sentar ao lado de Shinwo. Essa decisão faz com que os alunos fiquem atentos e as garotas passam a encarar Shinwo com uma grande inveja, por ele estar ao lado do novo e elegante colega de classe. Enquanto isso, dois agentes da organização conhecida como União retornam para o armazém abandonado e percebem que o caixão desapareceu. Esses dois homens, conhecidos pelos codinomes M21 e M24, eram os encarregados da missão. Com o desaparecimento do artefato, os dois ficam revoltados com o vigia local, suspeitando que ele esteja mentindo sobre todo o ocorrido, e para conseguir a verdade, M24 morde o pescoço do homem, conseguindo acessar as suas memórias. Na mente do vigia, ele visualiza uma jovem que presenciou o incidente e decide utilizar essa pista para rastreá-la e conseguir respostas. Contudo, devido à mordida e aos experimentos de M24, o vigia acaba se transformando em uma criatura monstruosa sob controle deles. Enquanto a organização está agindo nas sombras, Raisel descobre mais sobre esse mundo moderno e na cantina do colégio, ele estava acompanhado por Shinwo, chamando a atenção de todos ao redor. Shinwo fica surpreso ao perceber que Raisel nem sequer sabia o que era um simples miojo. E muito paciente, o jovem fica ajudando seu novo amigo a entender como é que se come, embora Raisel no início observasse o prato com uma certa cautela. No entanto, quando ele dá a primeira garfada, ele se apaixona pelo prato, que rapidamente se torna o seu favorito. Depois, enquanto caminhavam juntos de volta para casa, Raisel e Shinwo escutam gritos de socorro. Está vindo da parte inferior de um viaduto. Eles avistam uma estudante sendo atacada pela criatura mutante criada por M24. O monstro havia localizado por ela ser a testemunha que havia aparecido nas memórias do vigia. E sem hesitar, Shinwo corre de forma corajosa em direção à criatura e aplica um poderoso chute voador diretamente no seu rosto, derrubando o monstro e salvando a garota. A criatura se levanta de novo, assustando todos ao redor. Raisel observa toda a cena com sua calma e tranquilidade de sempre. Ele fica parado, com os olhos brilhando em vermelho, pressentindo algo vindo da esquina. Eram M21 e M24 que acompanhavam a cena de longe, após perceberem que havia algo extraordinário em Raisel, já que ele claramente não parecia um cara comum. O que eles ainda não sabiam é que aquele era justamente o ser supremo que havia saído do caixão que eles tanto procuravam. Após a criatura recuar, eles se abrigam em um local seguro no parque e, sabendo que foram vistos no beco, decidem que continuar atentos e não ficar
ficar sozinho é a melhor estratégia. Enquanto isso, os dois vilões mantêm o foco na garota Yuna, por ela ser a única testemunha que presenciou o caixão naquela noite. À medida que a conversa avança, é revelado que ambos pertencem à União, uma organização sombria que realiza experimentos genéticos em humanos para criar soldados modificados. Como resultado desses procedimentos, M24 possui uma força sobre-humana e sensibilidade apurada, enquanto M21 carrega habilidades de um lobisomem. É nesse momento que aparecem Jake e Mary, dois agentes de alto escalão e superiores diretos de M21 e M24. Eles deixam claro que a missão de recuperar o caixão é prioridade absoluta e vão matá-los se falharem, tratando os dois como simples cobaias descartáveis. Um flashback na sede da União revela o passado sombrio em que M21 e M24 foram criados. E embora o superior deles, Jake, soubesse do gigantesco poder contido no caixão, M21 e M24 tinham seus próprios objetivos. Eles estão querendo usar o segredo do caixão como se fosse uma arma para se vingar da organização, pagando na mesmíssima moeda todos os horrores e sofrimento que passaram como ratos de laboratório. Alguns dias depois, enquanto estão no topo de um arranha-céu, M21 fica em choque ao ver Hazel lá de baixo, o encarando diretamente nos olhos. Logo em seguida, Jake e Mary chegam ao topo do prédio. Jake cria um plano cruel para matar Shinwo e seus colegas. Afinal, para a União, os estudantes são testemunhas, que não podem revelar o segredo dos experimentos humanos. Depois, no caminho de volta para casa, Shinwo e seus amigos são encurralados por Jake e a organização. M21 tenta conter a violência demonstrando suas próprias habilidades de luta, impressionando Jake. Ele também conta que capturar o outro colega que falta é mais urgente. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Hazel está com seu leal servo, Frankenstein. Ele recebe uma ligação vinda do celular de Shinwo. Na verdade, era Jake do outro lado da linha, informando que tinha sequestrado os alunos e os levado para o armazém abandonado. No cativeiro, a criatura mutante tenta atacar os jovens, mas Shinwo se levanta heroicamente, dando tempo para seus amigos fugirem. Assim que desliga o telefone, Hazel e Frankenstein partem rapidamente ao resgate, sabendo do perigo mortal que os estudantes estavam. Enquanto Hazel e Frankenstein avançavam em alta velocidade, acompanhamos o desespero de Shinwo, Ikan e Yuna tentando alcançar o elevador. E muito irritado com a fraqueza da criatura mutante em conter os garotos, Jake a elimina friamente por considerá-la inútil e decide resolver a situação pessoalmente. Ao alcançar o elevador, ele agarra Shinwo, dando início a um confronto violento. Como sendo um humano modificado de elite, Jake supera facilmente o jovem estudante, mas Shinwo, com uma determinação inabalável, luta com todas as forças para proteger seus amigos. Observando ao fundo, M24 escuta os gritos do garoto. Shinwo implora para que Jake não machuque seus amigos, afirmando que faria de tudo para protegê-los. O eco dessas palavras acabam acertando o coração de M24, lembrando de como a União descartava seus próprios amigos no laboratório. Incapaz de continuar vendo aquela covardia, M24 se revolta contra a organização e acerta um soco devastador no queixo de Jake. Pelo comunicador, M21 escuta a traição do parceiro e, percebendo a mudança de atitude do seu subordinado, Mary ataca M21 brutalmente, dando início a um combate feroz entre os dois. Enfurecido pelo golpe, Jake se levanta e avança implacavelmente contra M24, e mesmo em clara desvantagem, M24 consegue agarrar Jake firmemente, disposto a arriscar a própria vida para detê-lo. Enquanto isso, M21 é brutalmente dominado por Mary, que o insulta sem piedade, zombando dele e de M24 como experimentos fracassados. Mary se prepara para dar o golpe de misericórdia e finalizar M21 de uma vez por todas, até que Frankenstein aparece de repente no campo de batalha. Ele aparece no momento exato e impede que Mary destrua M21, com Hazel aparecendo logo atrás dele. E vendo aquele mesmo estudante de novo, M21 sente uma aura avassaladora e percebe que ele é um cara completamente fora do comum. Frankenstein pergunta para Mary onde estão os alunos, mas ela fica debochando, afirmando que já é tarde demais porque Jake assumiu o controle. Nesse instante, M21 percebe que Hazel pode ter o poder necessário para salvar M24 e chegar a tempo, e é exatamente por isso que ele revela o local do cativeiro. Em seguida, M21 pede para enfrentar Mary sozinho e diz para o protagonista Hazel e Frankenstein seguirem em frente. No entanto, Hazel não permite que M21 lute, sabendo muito bem que ele seria morto. Em vez disso, ordena que Frankenstein cuide de Mary, enquanto M21 o leva até Shinwo e os outros. No local do cativeiro, logo após a explosão provocada pelo sacrifício de M24, Jake aparece dos escombros gravemente irritado. Ele muda sua atenção para Shinwo e volta a insultá-lo, chamando de humano fraco e desprezível, declarando que adora matar lixos como ele. Porém, quando Jake se prepara para dar o golpe final, Hazel aparece no local, acompanhado de M21, e o vilão entendeu que esse era o último estudante que faltava, e desesperado, M21 junta sua última força e avança contra Jake, mas é facilmente derrubado pelo poder superior de um humano modificado. Nesse momento, a atenção se volta para o confronto entre Frankenstein e Mary. A mulher da União é forçada a testemunhar a grande escala de poder de Frankenstein, que, demonstrando uma força esmagadora, obriga Mary a assumir sua forma modificada completa, e percebendo a gravidade da situação, Frankenstein solicita autorização do seu senhor. É então que Hazel
Raizal concede permissão para Frankenstein quebrar seu próprio selo de poder pela primeira vez em tanto tempo. Ao quebrar sua restrição de força, Frankenstein revela uma aura impressionante de energia. Mary é dominada pelo pavor diante do que está presenciando. Frankenstein fica chamando ela de criatura arrogante, explicando que as ambições da União não passam de cópias medíocres da força dos nobres, na tentativa patética de se tornarem deuses. Ele deixa claro que eles são apenas primatas, utilizando poderes de cobaias, incapazes de governar quem quer que seja, justamente por carregarem apenas intenções malignas. Em seguida, Frankenstein lança uma onda de energia avassaladora, que devasta o local e quebra a estrutura ao redor, sem dar qualquer chance de Mary reagir. Enquanto isso, no outro andar, Jake derrota M21, que fica caído e incapaz de continuar lutando, deixando Raizal como único de pé. Jake se aproxima com arrogância, acreditando que esse jovem está paralisado de medo por nem sequer olhar nos seus olhos. Rindo com deboche, Jake continua zombando de Raizal com insultos e ordena de forma grosseira que ele se ajoelhe. No entanto, Raizal continua em absoluto silêncio antes de manifestar a sua grande autoridade. Com um simples comando mental, Raizal faz com que Jake seja violentamente dobrado e forçado a se ajoelhar diante dele, sem sequer precisar tocá-lo, e testemunhando toda aquela demonstração colossal de poder, M21 fica completamente em choque, percebendo que Raizal é a grande encarnação da lenda da qual a União sempre falava, além da entidade oculta no caixão, o chamado Noblesse. E estando inconformado com toda essa humilhação, Jake tenta se levantar à força, mas Raizal esmurra sua cabeça contra o chão, apenas com o peso da sua presença. Percebendo a gravidade do combate, Shinwo tenta gritar para que Raizal tenha cuidado, mas o nobre não está querendo expor seus companheiros humanos à verdadeira natureza dos seus poderes. Com um simples controle mental, ele faz Shinwo e os outros adormecerem em segurança, e sem precisar mais se conter, Raizal encara Jake, que finalmente decide liberar sua transformação máxima como cobaia da União. Ele se transforma em uma besta monstruosa de proporções insanas, um ser modificado projetado para enfrentar ameaças de nível extremo. No entanto, mesmo na sua forma mais destrutiva, Jake continua sendo totalmente incapaz de acertar Raizal, sendo novamente forçado a se ajoelhar. Em um ato de puro desespero, em sua forma demoníaca, Jake junta até a última gota do seu poder para desferir um golpe devastador. Contudo, Raizal bloqueia o ataque com facilidade, a poucos centímetros do seu rosto, e percebendo que o vilão jamais iria se arrepender das suas atrocidades, Raizal faz o seu julgamento final, ordenando que ele pague por seus pecados com o próprio sangue. Com um único gesto de autoridade absoluta, Raizal destrói Jake completamente, pulverizando a criatura em um banho de sangue que cobre todo o ambiente. Com Jake completamente varrido da existência, a cena muda para o meio do nada, onde um exército de homens armados é brutalmente atacado pela DA5, uma unidade de combate de elite da União. Os integrantes da equipe são Tao, Takeo, Shark, Hammer e o líder Kranz. Eles aniquilam as forças armadas sem qualquer esforço, utilizando sua força sobre-humana, capturando o cientista sênior. Com a missão cumprida, a equipe DA5 se prepara para partir rumo ao Japão para dar sequência às operações e ao serviço da organização. Enquanto isso, lá na escola, os estudantes Shinwo e seu melhor amigo Ikan voltam para a rotina normal. Ao chegarem, eles encontram um grupo de garotas rodeando o novo inspetor de segurança do colégio, M21, e de longe, o protagonista Raizal está com seu leal servo, Frankenstein, que pergunta sobre o fato das memórias de Shinwo e dos outros alunos terem sido apagadas, impedindo que se lembrem dos eventos sobrenaturais da noite anterior. M21 conseguiu um emprego de inspetor para manter um trabalho mais discreto após ter saído da União, já que ele e seu falecido parceiro eram perseguidos por serem considerados experimentos fracassados pela organização. Atualmente, Frankenstein, exercendo seu papel como diretor do colégio, permite que seu mestre Raizal viva como estudante comum do ensino médio, mesmo sendo o ser supremo Noblesse. E muito curioso sobre as inovações tecnológicas que apareceram nos últimos 820 anos, Raizal tenta se adaptar ao dia a dia dos humanos. Ao entrar na sala de aula, ele fortalece sua amizade com Shinwo, e em certo momento, durante o almoço, ele desenha um gatinho no braço engessado do amigo. Ele fica impressionado com os alunos utilizando essa coisa chamada celular. Raizal passa todo o intervalo observando as fotos e a conversa dos jovens. Mais tarde, ele conversa com Frankenstein e também M21, mostrando seu desejo de também ter um celular como os outros alunos. No dia seguinte, Shinwo e também o garoto Ikan ficam chocados, vendo Raizal ostentando o smartphone mais top de linha do mercado. No entanto, o clima tranquilo é interrompido durante o intervalo. Um cara alto e muito folgado aparece com um carro luxuoso, arrumando confusão na quadra. Ele está procurando pelo garoto ruivo Shinwo, e ao escutarem um tumulto, Shinwo, Raizal e Ikan vão verificar toda a situação. O garoto ruivo hesita em se envolver para não causar problemas, mas quando o zelador idoso tenta acalmar a situação, o valentão fica irritado e se prepara para esmurrar o funcionário. Sem hesitar, Shinwo entra no meio. Usa seu braço enfaixado para bloquear o soco, salvando o senhorzinho. O valentão reconhece Shinwo e fica acusando ele de ter dado em cima da sua namorada. Embora Shinwo tente explicar que tudo não passa de um mal-entendido, o valentão parte para cima querendo briga a todo custo. E forçado a se defender, Shinwo troca alguns golpes com o agressor, até acertá-lo com um poderoso gancho de
direita, e conforme a briga se intensifica, Hazel percebe a gravidade do tumulto e faz um sinal para que M21 tome uma atitude. M21 aparece rapidamente e imobiliza o agressor com facilidade. Intimidado pela força do inspetor, o valentão ordena que seus amigos recuem e foge apressadamente com seu carro esportivo. Mais tarde, Frankenstein pede desculpas a M21 por ter exposto ele sem querer, já que a intenção era manter segredo. Enquanto isso, do topo de um arranha-céu na cidade, os agentes da DA5 analisam os arredores antes de começar seus planos. No dia seguinte, quando M21 estava quase fechando os portões da escola, dois jovens de aparência nobre e cabelos prateados se aproximam. Eles abordam o inspetor e estão querendo ser levados até o diretor Frankenstein, e percebendo que são da realeza, Frankenstein age com cautela, fingindo ser um simples humano comum e realizando a matrícula de ambos no colégio. Em seguida, ele avisa Hazel sobre a chegada dos novos alunos. O nome dos dois são Regis e Seira. Ao entrarem na sala de aula, Regis fica muito chocado, sentindo uma aura avassaladora vinda de Hazel. Curioso e interessado pela presença daquele cara, Regis está querendo se aproximar dele no refeitório. Enquanto isso, Shin-woo percebe o interesse claro de Ikan pela garota de cabelos prateados Seira e tenta ajudá-lo com um plano. Ao fim das aulas, Frankenstein e também o inspetor voltam de carro para casa. No trajeto, M21 pergunta para Frankenstein sobre aqueles nobres, que são seres extremamente poderosos e desejados pela União. Frankenstein conta que, ao contrário da União, que utiliza experimentos científicos para forçar a modificação humana, os nobres possuem um poder puro e natural. Ele acrescenta que séculos atrás, os nobres surgiram como protetores da humanidade em tempos de necessidade. Eles sempre usavam sua força superior para defender os fracos. Frankenstein também conta que Regis evitou o combate mais cedo por ter pensado que M21 era apenas um cara comum. O inspetor fica demonstrando um certo incômodo sobre a ideologia dos nobres, mas Frankenstein manda ele não se preocupar, explicando que alguns nobres entendem que com a evolução da sociedade, a humanidade não precisa mais ser vigiada por uma raça superior. M21 então pergunta se Hazel e Frankenstein também são nobres, mas Frankenstein responde de um jeito misterioso que ele está certo e errado ao mesmo tempo. Porém, chegando em casa, a tranquilidade de Frankenstein se acaba, encontrando Regis, Seira e Hazel reunidos com os outros alunos, fazendo uma gigantesca bagunça na sua residência. Para disfarçar sua frustração, Frankenstein fica na cozinha com a desculpa de lavar louça. E ao notar que até mesmo o inspetor está morando aqui, Shin-woo recomenda ao diretor que também abrigue Regis e Seira na sua residência. Frankenstein fica hesitando na hora, mas acaba aceitando assim que seu mestre Hazel ordena que ele aceite. De volta à cozinha, Frankenstein se desculpa com M21 por ter trazido mais hóspedes quando a prioridade era manter segredo. Mas M21 demonstra uma grande gratidão por tudo que ele tem feito até agora e se oferece para ajudar com os afazeres. A garota nobre Seira chega a entrar no cômodo para ajudar, mas Frankenstein trata ela com muita cortesia, garantindo que tem a situação sob controle. No dia seguinte, Seira está se lembrando daquele número 21 marcado na pele do inspetor e avisa para Regis, falando que ele é com certeza um homem modificado pela União, já que a organização identifica suas cobaias por códigos numéricos. Regis passa a desconfiar que o sumiço do caixão Noblesse está diretamente ligado ao surgimento de M21 e resolve confrontá-lo. Pressionando o ex-agente da União contra a parede, Regis está querendo saber toda a verdade sobre os acontecimentos que cercam o desaparecimento do caixão. O inspetor tenta disfarçar seu envolvimento com respostas simples, mas Regis percebe a hesitação e aumenta o interrogatório. M21 tenta dar apenas informações vazias, sabendo que Regis ainda não sabe que o lendário Noblesse já acordou e está bem diante de todo mundo. Cansado da conversa, Regis decide recorrer ao seu controle mental, mas M21 reage a tempo, se esquivando e projetando suas garras para o combate. Enquanto o clima entre eles esquenta, a história volta para momentos antes, quando Shin-woo, Ikan, Hazel e Seira caminhavam juntos de volta para casa. E querendo aproximar o garoto Ikan da senhorita Seira, Shin-woo tenta incentivar a amizade dos dois, mas o grupo acaba sendo abordado por uma gangue de delinquentes, provocando confusão, com um dos agressores ameaçando o grupo com uma faca na direção de Hazel. Regis e M21 se aproximam do local e encontram Shin-woo enfrentando os vândalos sozinho. O garoto Regis conta que vai entrar no confronto, mas M21 o segura, garantindo que Seira está completamente segura, e lembra que os humanos atuais não são tão indefesos como antigamente, quando o líder da gangue decide sacar uma arma de fogo. O inspetor age rapidamente e aparece à frente dele para proteger Shin-woo. Após a derrota dos criminosos, os estudantes conseguem continuar o caminho de volta para casa em paz. M21 aproveita a ocasião para falar novamente com Regis que a humanidade evoluiu e se tornou autossuficiente, não dependendo mais da proteção constante dos nobres, embora ainda tenha uma certa tensão entre os dois. Um pequeno respeito mútuo se estabelece entre Regis e M21, e ao chegarem à residência, Regis avisa o ex-agente que vai continuar vigiando cada um deles.
E acreditando que Frankenstein seja apenas um humano comum, Regis ativa a habilidade manipulação mental para fazer o diretor esquecer a conversa sobre M21. E fica satisfeito achando que teve sucesso nesse feitiço. Na verdade, Frankenstein apenas fingiu estar sob controle da hipnose. Em seguida, Regis tenta aplicar o mesmo poder em Hazel, mas fica chocado ao notar que a mente do jovem é uma fortaleza inalcançável. Em outro ponto da cidade, durante a tranquila rotina de Hazel, os membros da DA5 continuam a investigação sobre o paradeiro do caixão. E de forma engraçada, dois agentes comentam que o desaparecimento do artefato foi escondido pela polícia, como se fosse um simples surto psicótico, apesar de apresentar marcas evidentes de combate sobre-humano. E sem saber que Jake e Mary foram destruídos, a equipe supõe que a dupla de modelos superiores ainda está em campo tentando rastrear o caixão. Isso deve explicar a falta de comunicação recente com a base. E sem pistas do paradeiro de M21 e M24, os agentes pensam que as cobaias modificadas estão vivas e estão querendo procurá-los pela região. E de volta à rotina escolar, Ikan dá uma bronca em Shinwo por seu hábito constante de se meter em brigas de rua. Ao mesmo tempo, o garoto Ikan começa a ficar interessado pelo estilo diferenciado de Regis, levando Shinwo a ficar zoando sobre esse interesse do amigo. E depois ele vai justamente para a casa dele, onde descobrimos que Ikan possui talentos excepcionais para computação. Ele está atendendo ao pedido do seu tio policial para realizar uma varredura de segurança nos servidores do departamento de polícia. Contudo, durante a verificação, Ikan acaba interceptando uma invasão em tempo real executada por Tal, o especialista em tecnologia da equipe DA5. O embate cibernético faz surgir um pequeno profundo respeito entre os dois hackers, já que nenhum deles esperava encontrar um oponente com tamanha habilidade técnica. Eles travam uma batalha intensa de invasões e defesas digitais no servidor. Porém, bem no ponto mais alto da disputa, o idiota distraído do Shinwo tropeça por acidente no cabo de energia do laptop, desligando o computador de Ikan no meio do processo. Furioso com a falta de atenção do amigo, Ikan dá uma bronca nele e se retira do quarto para avisar seu tio sobre essa invasão. E com o garoto nerd do Ikan fora do quarto, Shinwo assume o controle do laptop do amigo e começa a ler o histórico de bate-papo. O especialista em computadores Tal, sem saber que agora é Shinwo quem está no teclado, continua trocando mensagens normalmente. Shinwo fica desconfiado quando aquele cara revela ter 24 anos, o que aumenta sua desconfiança esquisita de que seu amigo Ikan estaria conversando com alguém bem mais velho. Porém, Ikan se aproxima sorrateiramente, com um olhar bizarro e mortal, fazendo o Ruivinho engolir em seco de medo e implorar por misericórdia. Ao notar que a conexão com o laptop foi interrompida, Tal consegue pelo menos mapear a localização física do sinal por meio das câmeras de segurança. Ao receber essas informações, Kranz, o chefe da DA5, ordena que Hammer e Shark capturem M21, exigindo que usem qualquer método para prendê-lo vivo. Pois é, rapaziada, chegamos no finalzinho da primeira parte desse anime, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.